O modo como o mundo funciona hoje pode estar com os dias contados. O seu celular, notebook, contas em banco, redes sociais, em breve será obrigado a passar por uma reformulação geral. E isso não tem nada a ver com algum tipo de ameaça, e sim com a nossa tecnologia, que está se desenvolvendo em uma velocidade que podemos não acompanhar. Convenhamos que a evolução tecnológica dos últimos 100 anos foi o maior salto já registrado desde que a humanidade começou a documentar sua própria história. Assim mesmo, essa evolução está muito perto de ter um salto ainda mais forte. Com a chegada da inteligência artificial, muita coisa mudou. Em 2022, com o lançamento do ChatGPT, essa tecnologia se popularizou e passou a ser usada em escala global. Porém, essa nova tecnologia faz os supercomputadores de hoje parecerem jurássicos. É como comparar a descoberta do fogo com tecnologia de foguetes. Estamos falando da computação quântica, uma tecnologia tão poderosa e avançada que seria capaz de descriptografar a internet inteira em segundos. Senhas bancárias, sistemas jurídicos, moedas digitais, coisas que hoje parecem extremamente seguras, seriam uma brincadeira de criança. Ela é capaz de realizar em segundos cálculos que com os computadores atuais levariam bilhões de anos para serem concluídos. Ainda tudo é meio incerto. A única certeza que temos até agora é que essa tecnologia é real, funciona e representa, sem dúvida, o próximo grande passo da revolução tecnológica. No entanto, enquanto essa tecnologia ainda é novidade, uma pergunta paira no ar. O que pode acontecer com os sistemas atuais que sustentam a economia mundial? Mais especificamente, o que pode acontecer com o Bitcoin? Neste vídeo, você vai entender por que a computação quântica pode ser a maior revolução tecnológica já criada e como ela pode impactar o Bitcoin e seus investimentos. O primeiro computador digital eletrônico a usar o sistema binário foi o Atanasoff Berry Computer, ABC, cujo protótipo foi criado entre 1939 e 1942. Esses computadores eram grandes, ocupavam uma sala inteira e custavam milhares de dólares. Ainda assim, a forma como esses computadores funcionam não mudou muito de lá para cá. Durante todas essas décadas, toda a nossa tecnologia foi construída sobre uma base extremamente simples: o sistema binário, zeros e uns, ligado ou desligado. Tudo o que você usa hoje, celulares, bancos, redes financeiras, nasce dessa lógica. Cada cálculo é feito passo a passo, uma possibilidade por vez. A computação quântica quebra completamente esse padrão. Em vez de bits, ela utiliza qubits, unidades de informação que não precisam escolher entre 0 ou 1. Elas podem ser 0 e 1 ao mesmo tempo, graças a fenômenos da física quântica. Essa diferença, que parece abstrata, muda tudo. Os qubits exploram princípios como superposição e emaranhamento, permitindo que um computador quântico processe múltiplas possibilidades simultaneamente. Na prática, não é como tentar uma chave por vez. É como testar todas as chaves ao mesmo tempo. Isso redefine o que é possível em termos de cálculo, simulação, previsão de clima e, principalmente, quebra de criptografia. Um exemplo recente que ajuda a dimensionar esse poder é um chip quântico apresentado pelo Google chamado Willow. O Willow realizou um cálculo de referência padrão em menos de 5 minutos. Esse cálculo levaria 10 septilhões de anos para o supercomputador mais rápido da atualidade calcular. Para se ter noção desse número colossal, é o número 10 elevado à 25ª potência. É o número 10 seguidos de 25 zeros. Um número que excede em muito a idade do universo. Esse número é tão absurdo que ultrapassa a escala de noção de qualquer coisa que conhecemos. A computação quântica não se trata apenas de velocidade. É um novo patamar de poder e processamento de dados. Mas existe um detalhe muito importante sobre isso. Apesar desse poder extraordinário, os computadores quânticos ainda enfrentam um grande desafio: a fragilidade dos qubits. Eles são extremamente sensíveis ao ambiente.
Qualquer vibração, interferência ou radiação pode destruir a informação quântica. Por isso, a maioria dos sistemas precisa operar em temperaturas próximas do zero absoluto, cerca de menos 273 graus Celsius. Isso torna a tecnologia complexa, cara e difícil de escalar. Ainda assim, os cientistas da computação estão avançando a passos largos. Pesquisas já buscam qubits mais resistentes, capazes de funcionar em temperaturas mais altas. Um exemplo disso é o chip quântico da Microsoft, o Majorana. Esse chip usa qubits topológicos baseados nas exóticas quase-partículas de Majorana, prometendo maior estabilidade e escalabilidade para superar desafios da computação quântica. Sobre esse tema, a única certeza que temos hoje é que no momento em que os qubits forem estabilizados e essa tecnologia se tornar acessível, a revolução será simplesmente inimaginável. Mas, como nem tudo são flores nessa história, teremos um problema nas mãos muito em breve. O problema é que, junto com benefícios incríveis, como a descoberta acelerada de medicamentos, simulações de estudos mais precisos, surge um risco gigantesco. Como grande parte da segurança digital do mundo hoje depende de criptografias que funcionam no sistema binário, criadas para computadores comuns, essa segurança começa a ficar frágil. Essa nova tecnologia tem o potencial de literalmente atravessar barreiras que hoje parecem impossíveis de quebrar. A computação quântica coloca nossa tecnologia de hoje em xeque. E é aqui que o Bitcoin entra na história. O Bitcoin surgiu em 2009 como a primeira moeda digital verdadeiramente descentralizada. Naquele tempo, o Bitcoin não valia muita coisa e era uma dúvida para muitos que duvidavam de seu potencial. Tanto que em 2010, o programador Laszlo Henieks pagou 10.000 bitcoins por 2 pizzas da rede Papa John's, que valiam cerca de $40 na época. Em valores atuais de janeiro de 2026, essa pizza valeria 950 milhões de dólares, ou 4.950 milhões de reais. Essa provavelmente foi a pizza mais cara e amarga da história do planeta Terra. O Bitcoin não utiliza bancos, governos e nem intermediários. Seu funcionamento depende da blockchain e de criptografia avançada, consideradas extremamente seguras até agora. A blockchain é mais ou menos assim. Imagina um caderno mágico que todo mundo pode ver, mas ninguém consegue apagar ou mudar o que já foi escrito. Cada vez que alguém faz uma troca de dinheiro, como enviar Bitcoin para outra pessoa, essa troca vira uma página nova desse caderno. Essa página é chamada de bloco. Quando a página fica cheia, ela é presa na página anterior, formando uma corrente de páginas. Por isso o nome blockchain, que significa corrente de blocos. Por mais segura que a blockchain possa ser hoje, em teoria, computadores quânticos avançados poderiam quebrar esses métodos criptográficos facilmente. No entanto, isso não significa hackear a blockchain de forma simples. O risco está em explorar outras fragilidades que falaremos a seguir. Mas e se por acaso no futuro próximo, quando essa tecnologia estar mais estável e acessível, alguém com, digamos, não tão boas intenções pudesse colocar a mão em um computador quântico? Nessa hipótese, se tivéssemos um anúncio real de um ataque quântico viável, o impacto seria imediato. O mercado reagiria com pânico, quedas bruscas de preço, uma corrida desesperada por informações e vendas de ativos. E é aí que chegamos no ponto-chave sobre seus investimentos. Se você possui Bitcoin hoje, o risco quântico ainda não é imediato. Mas ele existe. O ponto mais vulnerável não é a blockchain, mas onde e como os Bitcoins são armazenados, especialmente em corretoras e ambientes online. Por isso, carteiras offline, conhecidas como hard wallets, reduzem significativamente a exposição, mantendo as chaves privadas fora da internet. Em um cenário crítico, especialistas já discutem possíveis respostas emergenciais. Mudanças rápidas no protocolo, migração forçada de fundos ou até o congelamento temporário de certos tipos de transações. Nesse tipo de crise, o tempo de reação seria tudo. A computação quântica não significa o colapso imediato do Bitcoin, mas ela inaugura uma nova corrida, a corrida entre adaptação
e risco. Mas essa corrida não se limita às criptomoedas. Ela afeta bancos, governos, sistemas estratégicos e toda a base digital binária que sustenta o mundo moderno. Ainda assim, é importante colocar tudo em perspectiva. A computação quântica tem potencial para mudar profundamente a forma como lidamos com tecnologia e segurança, mas esse cenário mais extremo ainda não faz parte do presente. Estamos falando de um caminho em construção, acompanhado de perto por pesquisadores, cientistas e desenvolvedores ao redor do mundo. A computação quântica não surge para quebrar o mundo que existe hoje, mas sim para testar os seus limites. Ela nos lembra que toda a tecnologia, por mais sólida que pareça, é apenas uma etapa da história. E talvez o ponto não seja prever quando essa mudança vai acontecer, mas entender como vamos evoluir junto com ela.